E aí, fez sua migração para o GA4? Eu vou ousar te dizer que depois de assistir esse vídeo, você vai ficar com a seguinte frase na sua cabeça. Eu achava que eu tinha feito. Mas o objetivo desse vídeo é te ajudar, vou te mostrar aqui várias coisas muito interessantes e tudo que eu te peço em troca é que você comente aqui se eu te ajudei de alguma forma, combinado? Então vamos lá. Antes de você instalar o códigozinho do Google Analytics, o código lá da propriedade do fluxo de dados, é muito importante que você veja isso aqui ou então, se prepara para a bagunça, que é o seguinte. Se você usa, por exemplo, o Google Tag Manager para você poder instalar o código do Google Analytics lá no seu site, você tem que entender o seguinte, existem duas tags, a tag de configuração e a tag de evento, tá? Quando você entra lá no Tag Manager, você vê isso aqui à direita, tá? Tag de configuração, que é por onde você coloca o ID da propriedade, e tag de evento. Agora o seguinte, se você colocar a sua configuração, eu quero rodar o Google Analytics em todas as minhas páginas, já começou errado. Por quê? Como existem essas duas tags, se você não der prioridade à tag de configuração, quando você trouxer eventos personalizados, porque o Google Analytics 4 ele já vem com vários eventos pré-definidos, e a gente vai falar disso um pouquinho depois, mas se você quiser fazer algo personalizado que você precise lá no seu fluxo de dados, na sua mensuração, vai ficar um conflito de tags, tá? Então, esquece isso aqui, ó. All pages, não faça isso. Você tem que ativar aqui ó, o Initialization All Pages, ok? A tag de configuração tem que estar configurada dessa maneira e não dessa maneira aqui, tá? Primeira coisa é essa. Segunda coisa é o seguinte, sem isso aqui, você não vai ter acesso a dados demográficos para análise e para criação de público de remarketing. Sim, uma coisa que você vai ver aqui que vai ser bem recorrente no Google Analytics 4 é acabou o almoço grátis, acabou aquela coisa de você instalar o código e já vir tudo de mão beijada para você, tudo mastigado. Não. Tudo no Google Analytics 4 ou quase tudo, você tem que configurar, você tem que dizer se você quer ou não. Sabe por quê? Porque ele tem limite de coleta de dados. Sim, de novo, o almoço grátis, a janta grátis lá do Universal, acabou. É ilimitado, veja o que quiser. Agora tem vários limites, mas vamos lá. Uma das coisas que você tem que configurar é isso aqui, ó. Se você não configurar isso aqui, você não vai ter acesso a toda a parte demográfica do público que visitar o seu site. Que é o seguinte, ó, agora você pode coletar dados sobre vários dispositivos e fazer o remarketing para usuários de aparelhos diferentes. Gente, ele tem muita coisa boa, maravilhosa, nova, e uma delas é essa. Você vai poder medir dispositivos diferentes, o cookie é muito além do que era, enfim, você vai ter um ID de sessão de usuário, são coisas maravilhosas, mas que você precisa ativar. Essas informações incluem o local do usuário final, o histórico de pesquisa e de pesquisa do YouTube. Imagina você ter dados no teu Analytics que você consiga cruzar com o comportamento do usuário. Não é mais aquela coisa que tem lá no Google Ads, público de afinidade, que ele pega lá o pixel que tem no site dos teus concorrentes e te dá um macro. Não, aqui não é macro, aqui é micro. Quem entrar no teu site e você configurar isso aqui, você vai ter como ter acesso ao histórico dela, ao comportamento dela em outras buscas que ela fez no Google, sites que ela visitou, enfim, informações demográficas super detalhadas para você cruzar isso, criar público, fazer campanha de remarketing, enfim, coisas maravilhosas, mas que você tem que configurar. Tá vendo? Insights agregados anônimos de comportamento em dispositivos diferentes, inclui remarketing, relatório em dispositivos, público-alvo, mas tudo isso você tem que configurar. E onde é que eu faço isso, Leandra? Vai lá em administrador, coleta de dados e faz essa configuração, tá bom? Avisos super importantes. Retenção de dados e prazos. Isso aqui, olha isso aqui. Retenção de dados, somente 14 meses. Lembra que eu falei logo no início, não tem mais almoço grátis? Antigamente, você entra lá no seu Google Analytics, tem dados lá desde 2008, se eu não me engano. 2006, se eu não me engano. 2006, quando foi criado o Universal, se eu não me engano, se não me falha a memória. Tem dados lá, se você tem um site desde 2006 até agora, você tem todos os dados lá, todos. Agora, quando você tem o GA4, você só tem 14 meses. Leandra, como é que eu vou comparar um ano com o outro? Como assim? Pois é. Vamos lá. Somente 14 meses. Porém, tá vendo que tudo você tem que configurar, tudo você tem que personalizar por padrão. Ele vem só com 2 meses, porque ele quer garantir que ele não vai ter o servidor dele lá usando dados, enfim. Ele quer te migrar para o plano pago, enfim, outras questões que eu não vou entrar nos méritos agora aqui. Então, quando você entrar lá em coleta de dados,
em administrador, coleta de dados não, retenção de dados aqui à esquerda, ele vem por padrão 2 meses. Então, você tem que ir em administrador, retenção de dados e mudar para 14 meses, tá bom? Se você não mudar, se você não configurar o que você quer, já era. Agora, depois desses 14 meses, como é que eu vou fazer para comparar um ano com o outro, que até que eu adiantei aqui para você, né? O que você tem que fazer é o seguinte, o que eu recomendo é que você faça uma integração do Google Analytics com BigQuery, que é outra funcionalidade, outra ferramenta aí do grupo Google, tá? Tem uma conta gratuita, que ao menos inicialmente vai te atender muito bem, tá? E aqui tem um passo a passo de como você fazer essa exportação, tá vendo? Você pode exportar dados para uma instância gratuita, mas as exportações que excederem vão gerar custos. As propriedades padrão têm limite diário de 1 milhão de eventos. Dá para perceber que dá para te atender muito bem inicialmente. Mas se você tiver um e-commerce, se você tiver vários subdomínios agregados, se você configurar eventos, aí a coisa já muda de figura. Por isso que é muito interessante você fazer um plano de migração de dados primeiro, um plano de mensuração também, para você entender quais são os eventos importantes para você mensurar, tá? Senão 1 milhão fica pouco. Beleza. E prazos? Esses prazos você precisa ficar muito de olho. Julho de 2003, o Universal Analytics, que é a versão anterior, ela para de coletar os dados, tá? Agora, não é só isso não, ó. Em dezembro de 2023, você não conseguirá mais acessar os dados do Universal Analytics. Como assim? Se você tem lá instalado o Universal Analytics há anos no seu site, a partir de dezembro, tá aqui, ó. Após essa data, por pelo menos 6 meses eu vou te dar o acesso, mas depois de 6 meses não. Ou seja, se 1º de julho ele para de coletar dados e ele diz que após essa data, por pelo menos 6 meses você vai ter acesso, isso quer dizer que a partir de dezembro você não vai ter mais acesso. Então, a partir de dezembro, você não vai ter acesso mais à sua conta do Universal Analytics, nem muito menos a todos os dados que você pegou até o momento, de comportamento, de página, de tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco vai simplesmente sumir. Leandra, sumir O que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço para não perder tudo isso? Como é que você faz para não perder tudo isso? É o seguinte, tem aqui na própria central de ajuda do Google Analytics, recomendo que você exporte tudo para o Looker Studio. É o que eu te recomendo. E aqui na própria central diz, ó, sabemos que seus dados são importantes, por isso recomendamos que você exporte seus relatórios históricos durante esse período. Porque depois, meu amigo, minha amiga, já era, tá? Tem todos os links aqui, tudo certinho. Agora o seguinte, principal diferença, né? Já vimos aqui a questão de instalação, que é muito importante, a questão de você não ter os dados demográficos se você não ativar, a questão de avisos importantes aqui que eu acabei de te dar, e a principal diferença. A principal diferença são algumas, é a estrutura, interface métricas, coleta de dados e metas e eventos. Questão estrutural. Anteriormente, lá no A, você era assim, ó, você tinha a conta, a propriedade e a vista. E lá na vista é onde você normalmente colocava vários tipos de vista. Essa vista aqui é para o meu subdomínio do meu blog. Essa vista aqui é para o meu subdomínio ou domínio de landing page. Isso aqui é curso, isso aqui é área de membros. Você colocava tudo isso na vista. Não tem mais a vista. Toda a vista sumiu, desapareceu no Google Analytics 4. Porque a estrutura dele agora é conta, propriedade e fluxo de dados. Okay? E aqui outras nuances importantes, como ele capturava os dados. Ele tinha um usuário, sessão e hit, ou seja, automaticamente, era bem simples, né? 80% lá dos dados e relatórios já estavam prontos, porque ele já tinha uma automação interna de tudo que era clique ele mensurar. Agora não, é o usuário, cada usuário tem uma propriedade, tem um ID, mas isso tem vários benefícios, vários, eu vou abordar alguns aqui. Depois, isso você tem que configurar um evento, esse usuário aqui chegou, mas eu configuro um evento para ele. E dentro desse evento, parâmetros. Por exemplo, um evento de page view, mas eu quero puxar o parâmetro que essa página vale X reais, porque é um page view de uma página de obrigado de um checkout, por exemplo. Tudo você tem que configurar, tá bom? E aqui a questão do user proprietor aqui, que é justamente que cada cliente, cada pessoa que entra, cada usuário ganha um ID único. Então, se ele visitar subdomínios seus, se ele visitar inclusive páginas suas de domínios diferentes, ele continua sendo contabilizado, tá? E se você tem um aplicativo, é importante que você divida propriedades diferentes, uma propriedade para web, outra propriedade para aplicativo e outra propriedade para web mais aplicativo, tá? Eu abordei aqui em linhas gerais, é uma diferença macro de estrutura, mas existem outras, como por exemplo, não tem mais filtro.
Os filtros que você tinha lá no Universal, você não tem no GA4, tá? Bom, a gente vai falar agora sobre interfaces e métricas, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. A gente vai falar também sobre coleta de dados, isso aqui é muito importante. Metas e eventos, nossa, isso aqui então é justamente as principais mudanças que aconteceram aí, né, de metas, que agora você precisa de evento, definir dentro de evento quais as conversões você quer levar em consideração ou não, e várias outras coisas. Entender a diferença, principalmente se você tem blog, landing page, vendas online, ó, se você tem isso aqui, blog, landing page ou vendas online, você precisa saber o que é o cross-domain. Quando que você usa isso? Quando você tem um carrinho de loja virtual, por exemplo, que muda o domínio, quando você vende aí cursos, infoprodutos, e você tem um site, você leva para outro domínio, como Hotmart, Eduz, Monetize, né? Ou seja, você tem que entender como você faz para cruzar esses domínios, senão você vai perder os dados e várias outras coisas aqui. Mas olha só, esse vídeo vai ficar muito grande. Eu acho que deu para perceber o quanto que eu posso somar na sua vida aí, pelo menos para mim deu para perceber o quanto que eu posso somar aí nessa ajuda de você fazer toda essa migração certinha para o Google Analytics 4. Mas, sinceramente, para eu continuar te entregando tudo isso aqui de mão beijada, deixa seu comentário. Se tiver bastante comentário aqui, eu posto aqui a sequência desse vídeo, a sequência de todos esses itens aqui que é muito importante você ter. Ó, isso daqui, sem isso, seu site tornar uma tartaruga. E se você não sabe, o Core Web Vitals está funcionando desde 2020 e se seu site é lento, você não é bem indexado no Google Orgânico, não é só isso não. O índice de qualidade nas suas campanhas do Google Ads são comprometidos, também não é só isso não. Se você faz campanha no Facebook, no Instagram, lá no Meta, quando analisa o seguinte, cliques e visualização de página de destino. Tem uma diferença às vezes discrepante, porque seu site é lento, tá? O recomendado pelo Core Web Vitals é 2,5 segundos. E se você não fizer a mensuração da maneira certa, o teu site pode demorar até 5 segundos para carregar só se você fizer isso aqui errado. E principais métricas, agora que é tudo contabilizado, que você tem que entender o que você vai coletar ou não, quais são as principais métricas que você tem que coletar. Enfim, tem bastante coisa para compartilhar com você, questões de relatórios também, mas para ter a parte 2, vamos dizer assim, desse vídeo, sua troca comigo de estar te dando isso aqui de mão beijada é você deixar um comentário e me dizer se eu estou conseguindo somar, porque aí sabendo se eu estou conseguindo somar na tua vida, eu coloco a parte 2 aqui, combinado? Abração, sucesso!